Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC com problemas de percentagem, e nesse vamos à determinação de uma percentagem. Primeiro exemplo, calcule 45% de R$2.000. Então, senhores, vamos calcular um percentual em cima de um todo, de um total. Ora, como fazemos ou executamos, ou uma das maneiras de fazermos isso? O pedido é 45% de 2.000. Vamos escrever esse 45% em forma fracionária centesimal. Então, gente, 45% de 2.000 podemos traduzir como 45 sobre 100 vezes, no lugar do de, 2.000. E aqui, senhores, cancelamos 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador, ficamos com 45 vezes 20, que chegamos a 900. Ou seja, senhores, podemos então citar que 45% de R$2.000 corresponde a R$900. Então, é uma operação bastante simples calcular o percentual sobre um total. Um exemplo 2. Ainda continuando sobre determinação de uma percentagem. Um jogador de futebol em um campeonato cobrou 75 faltas, transformando em gols 8% dessas faltas. Então ele cobrou 75 faltas e dessas ele transformou em gol 8% dessas ou delas. Quantos gols de falta fez esse jogador? Bem, senhores, então vamos novamente aqui ter que calcular o número de gols, que é um percentual sobre um total. No caso, 8% de 75. Novamente, escrevendo 8 por 5 na forma fracionária ou centesimal, ficamos com 8% de 75, que é 8 sobre 100 vezes 75. E aqui, senhores, fizemos 8 vezes o 75, que é o 600, divididos por 100. 600 divididos por 100, dá para a gente simplificar os dois zeros, ou então 600 divididos por 100 é o 6. Podemos então responder, senhores, que esse jogador marcou das 75 faltas que ele cobrou, se ele chegou a marcar em gols ou transformar em gol 8%, em gols 8%, nós chegamos a citar que ele marcou 6 gols de faltas. Também continuando sobre determinação de uma percentagem. Exemplo 3. Um salário de R$950 teve um aumento de 30%. De quanto foi esse aumento em reais? E qual o valor do novo salário? São as duas perguntas do problema. Bem, senhores, vamos em primeiro lugar fazer esse problema em duas etapas, ou seja, vamos primeiro calcular o aumento. O aumento do salário corresponde a 30% de 950, ou seja, 30 sobre 100 do 950. Simplificamos aqui, senhores, zeros de numerador, né? 2 zeros do numerador e pelos 2 zeros do denominador, ficamos a depender de 3 vezes o 95, que é R$285. É o caso do aumento. Bem, senhores, para a nossa outra pergunta, o novo salário, podemos citar que equivale ao antigo, que é o 950, mais o aumento. Ou seja, senhores, para chegarmos ao novo salário, adicionando as duas partes, chegamos a R$1.235. Então, o aumento é R$285 e o novo salário R$1.235. Bem, senhores, vamos ainda à determinação de uma percentagem. Exemplo 4. O jogo final da Copa do Mundo de 1994, no estádio de Los Angeles, teve 95% de sua capacidade ocupada por torcedores brasileiros e italianos. Bom, qual o público presente neste jogo, sabendo que a capacidade total desse estádio é de 102.000 pessoas? Bem, senhores, então nós vamos ter que calcular 95% desse todo. Então, senhores, o número de torcedores
é 95% de 102, que é expresso na condição fracionária, o centesimal é 95 sobre esse valor. Simplificando dois zeros aqui, senhores, ficamos com 95 vezes o 1020, é 96.900, ou seja, o número de torcedores presentes nesse final de Copa veio ser de 96.900 torcedores. Agora, senhores, vamos mudar um pouquinho. Determinação de um todo. Determinação do todo, 100% de uma taxa percentual. Agora nós temos uma parte e queremos o todo. Um exemplo. Édio deslocou-se de sua casa ao colégio. Andou inicialmente 300 metros, que corresponde a 15% do percurso total. Pergunta: qual a distância da casa de Édio ao colégio? Bem, senhores, vamos então representar por D a distância pedida. Nós temos o que? 15% do todo. No caso de D, equivale a 300 metros. Ora, senhores, ficamos com 15%, ou 15 sobre 100 vezes D, que é 300. E aqui, senhores, vamos ter que dar uma ajeitadinha nessa equaçãozinha. Por exemplo, multiplicar 100 por 300 dá 30.000. E no final, ao isolar o D, ficamos com 30.000 divididos por 15, que é o 2.000. Ou seja, a distância da casa do Édio ao colégio corresponde, no caso, a 2.000 metros. Outro problema de determinação do todo, então, de 100% de uma taxa percentual. Por ter tirado notas baixas, Camila perdeu R$ 18,00 de sua mesada, o que corresponde a 20%. Qual a mesada da Camila? Que é o todo, né? Que é o 100%. Então, senhores, vamos estruturar o probleminha. Representar por M a mesada da Camila. Nós temos, então, ou conhecemos que 20% de M da mesada corresponde a R$ 18,00. Vamos ter que chegar ao M todo. Então, 20 sobre 100, né? A expressão decimal fracionária, vezes o M, lugar do I, do D, repito, usamos o vezes, igual ao 18. Senhores, simplificando isso aqui, né? Um zero numerador, um zero denominador, ficamos com o quinto do M igual a 18. Isolando esse valor M, passamos ou multiplicamos 1 vezes o M é M, 5 vezes o 18, ficamos com 90. Então, senhores, podemos citar que a mesada da Camila é de R$ 90,00. Exemplo 7, também uma determinação de todo da taxa percentual. Karine venceu 36 partidas de tênis que disputou. Determine o número de partidas disputadas, quer dizer, o todo, sabendo que ela venceu 72%. Então, senhores, novamente vamos arquitetar aqui o nosso probleminha. Representando por P o número de partidas, quer dizer, o todo. Se ela venceu 72%, então 72% do número de partidas corresponde a 36. Armando, estruturando a equaçãozinha, senhores, 72 sobre o 100 de P corresponde a 36. Senhores, trazendo o 100 multiplicando 36 e o 72 que está multiplicando no primeiro membro dividindo o segundo, chegamos a 3.600 sobre 72, que corresponde a 50, ou seja, o número de partidas disputadas por Karine, 50. Questão 8. Numa eleição, um candidato atingiu 640.000 votos, o que corresponde a 32% dos eleitores. Quantos eram os eleitores? Novamente, o senhor está pedindo o todo de uma taxa. Ora, vamos arquitetar. Representando por E o número de eleitores. Nós temos que ele obteve 32% do número desse E, que corresponde a 640.000. Olha, gente, escrevendo na condição fracionária, ou centesimal, 32% de E é 640.000. E aqui, senhores, trazendo 100 multiplicando 640.000 passa a ser 64 milhões, divididos por 32.
E aí, senhores, fazendo essa conta, chegamos a 2 milhões o número de eleitores. Bem, senhores, valeu, deixamos esses 3 para os senhores, 4 problemas, melhor dizendo. Bons estudos e até a próxima.